Finalmente chegamos ao sexto dia da criação, e onde a Bíblia nos diz que gados, répteis e feras, os dinossauros estariam aqui. Então, finalmente o ser humano. Então vamos ver como é que todas essas coisas se encaixam na história do nosso planeta. Vem comigo. Olá, eu sou William Scorel, pastor da Primeira Igreja Batista em Guapimirim, Rio de Janeiro. Estamos realizando estudos no livro de Gênesis e este é o nosso 18º vídeo. E eu queria começar com a leitura do texto da Bíblia, Gênesis 1, 24 e 25, que dizem assim: E disse Deus, produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Aqui nós temos uma imagem conhecida. À esquerda aqui você está vendo o esquema que foi desenhado por Charles Darwin, o britânico. E ele, no quadro seguinte, à direita, você tem a ideia em figuras desse mesmo esquema desenhado por Darwin. O que significa isso tudo aqui? A ideia de Charles Darwin era basicamente uma só. Todos os seres vivos vieram de um único ser vivo. Então existe o chamado ancestralidade comum. Essa é a estrutura básica e é isso que eu considero assim o ponto principal da evolução. A ancestralidade comum é um fato ou não? Mas de onde Charles Darwin teria tirado essas ideias? Então, vejam aqui alguns dados que vão ser apresentados. Você sabe que Charles Darwin viveu no século XIX. Ele cresceu em um ambiente em que a ciência se debruçava sobre essas questões das origens. Muita coisa estava acontecendo e fervilhando. O seu avô já era um naturalista. Charles Darwin fazia criação de pombos. Veja essas imagens aqui. Ele inclusive manipulava as características dos pombos para que ele pudesse ter resultados ou pombos com determinadas características. Então, de um mesmo ancestral, você conseguia ao longo do tempo ir diversificando os pombos com as suas respectivas características. Mas por que ele conseguia isso? Isso era evolução? Não. Isso é apenas uma capacidade que os seres vivos têm um potencial genético que pode favorecer o surgimento e, assim, a aparição de determinadas características que estão dentro do código genético, estão lá dentro da informação genética. Então, nós temos aqui um processo que o Charles Darwin fazia com os pombos. Quando ele esteve na sua viagem de 32 a 37 naquele navio Beagle, e ele passou nas Ilhas Galápagos, no Equador, vejam você que ele encontrou os tentilhões, e ele analisou vários tentilhões, e ele observou vários modelos dele. O que isso significa para a gente? Que esses tentilhões evoluíram? Não. Significa simplesmente, isso já foi provado, que
a pressão ambiental sobre as populações podem induzir o aparecimento ou desaparecimento de determinadas características que já estão no nosso código genético. E é exatamente isso que acontece. Então, não há processo evolutivo aqui acontecendo. Existe um processo de especialização, a variabilidade. Assim como no ser humano. De um mesmo ser humano, você tem os altos, você tem os baixos, você tem os de pele escura, os peles claras, os peles avermelhadas, você tem gente de olhinho puxado, de olho arredondado, você tem todas as características. Tudo isso é um pool genético, é um arquivo genético que Adão e Eva tinham e que possibilitou em seus descendentes, à medida que eles iam sofrendo intervenções e pressões ambientais, essas características foram sendo desenvolvidas ou suprimidas. Isso é um fenômeno bastante conhecido. Mas deixa eu voltar aqui ao texto bíblico, porque várias vezes no texto que nós lemos, e eu sublinhei aqui 2 vezes, aparece a informação conforme a sua espécie. Quando eu digo que existem muitas dificuldades de você trabalhar com ancestralidade comum, é por causa disso, porque não dá para, a partir de uma bactéria, de um micróbio, você ao longo do tempo produzir um microbiologista. Não faz sentido isso. São saltos muito grandes. Existem mecanismos na própria vida e na própria espécie que impedem esses saltos quânticos. E eu quero também chamar a atenção para o seguinte: a palavra espécie na Bíblia aqui, ela tem um sentido totalmente diferente da nossa palavra espécie nos livros e nos tratados de biologia de hoje em dia. Então, quando a Bíblia fala de espécie, ela está falando de um tipo básico. Não está com a mesma carga semântica da nossa palavra espécie, como nós usamos no século XXI. Isso é muito bom. De formas que, vejam esses quadros aqui. Aqui nós temos, por exemplo, alguns quadros de galináceos. Então, quando a Bíblia fala de conforme a sua espécie, não está dizendo que todas as variações dos galináceos todas elas foram produzidas no Jardim do Éden. Não, não mesmo. Mas havia seres que dentro das suas famílias tinham um potencial genético de variabilidade e de especialização dentro de outras espécies que não mais se cruzariam com as anteriores, e assim sucessivamente. De formas que Deus não precisaria fazer todos esses tipos de variações, seja dos galináceos, sejam dos canídeos, e aí eu estou colocando o cachorro do mato, o coiote, a raposa, os cães que conhecemos, aqui dentro dos felinos, dos diversos tipos de gatos, da pantera, do leopardo, do tigre, do leão. Não, necessariamente Deus não produziu um de cada um, mas um tipo básico com potencial genético bastante abundante que pudesse permitir essa variabilidade e essa especialização. Por isso que até hoje espécies novas aparecem, porque às vezes
por fatores ambientais e outros, acontece uma especialização de forma que essa espécie nova que surgiu nem se comunica mais em termos de cruzamento com a anterior. E é assim que tem acontecido. Aqui outro exemplo. Deus precisaria fazer o cavalo, o jumento, o burro, a zebra? Não. Ele fez um tipo básico com potencial genético que tivesse a possibilidade de variabilidade ao longo do tempo. Isso sim é o que a gente tem experimentado. Agora, novamente voltando àquele quadro que você já viu, procariotos dando origem a eucariotos, unicelulares a pluricelulares, invertebrados a vertebrados, peixes a anfíbios, anfíbios a répteis e répteis a aves e mamíferos? Não. Isto está longe de ser provado de forma alguma, mesmo porque já citei e novamente trago aqui Stephen Jay Gould dizendo que essas características, esse gradualismo, de forma alguma é visto nas rochas. Novamente está aqui. Então, já arquivo que você, a imagem que você já viu. Portanto, nós não concordamos de forma alguma com a ideia de ancestralidade comum. Mas quando Deus criou os animais, criou tipos básicos com potencial genético bastante rico que pudessem ser diversificados ao longo do tempo, mas não saltos dentro de peixes para anfíbios. Não, isso são saltos enormes. Não existe caminho molecular inteligível, explicável, demonstrável como isso poderia ter acontecido. Então, nós temos aí, novamente, o texto dizendo: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis e feras da terra conforme a sua espécie. Então, Deus fez os gados, Deus fez os répteis e Deus fez as feras. Como você já viu, os dinossauros também foram feitos no sexto dia, no mesmo dia em que o ser humano foi criado. Portanto, na perspectiva bíblica, no ensino bíblico, o ser humano viveu com os dinossauros, viveu com todos os animais que foram feitos por Deus dentro daquele período de 6 dias. Não há problema algum nessa realidade. Mas o mais importante do sexto dia ainda está para acontecer. E é o que vamos ver no próximo vídeo, se Deus assim permitir. Por isso, peço que você deixe aí, se gostou, o seu like, faça alguma pergunta ou comentário, publique, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal, não esqueça disso, ajuda demais. Então, até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.